Existem várias formas de criar um parafuso com porca no SolidWorks. Esta é uma forma simples e rápida de fazer isso. Eu vou criar no plano frontal um parafuso. Esse parafuso eu vou trabalhar com a dimensão de 24 mm de diâmetro externo, então ele vai ser um M24 com passo 3. Vamos fazer uma extrusão, ele vai ter um comprimento total de 100 mm de corpo. A cabeça dele será um sextavado. Doze de comprimento. Teremos isso então. Agora, para ficar mais próximo da realidade, para ter mais um aspecto de realismo no nosso parafuso, eu vou criar esse chanfre que nós temos aqui atrás. Esse chanfrezinho aqui, ó, a gente vai estar criando agora. Então, eu vou abrir o esboço na face traseira desse parafuso. Essa circunferência, ela deve ser tangente com as arestas laterais da medida menor da cabeça. Em seguida, então, um corte estudado. Pode ficar com a dimensão de 12 mm. Vou criar um ângulo de 70 graus, só que inverter o lado para cortar. Eu vou fazer aquilo ali, ó. Damos um OK. Demos isso no parafuso. Podemos também nessa região aqui, ó, criar um ressalto. Então, esse círculo, essa aresta é tangente. E aqui então nós vamos criar um ressaltozinho de 1 mm apenas. Para ficar mais parecido então com isso aqui, ó. Podemos até diminuir o diâmetro se for interessante. Ó, temos aquilo ali, ó. Ok. Eu gosto de chanfrar um parafuso com a mesma medida do passo. Então se o passo é 3, eu faço um chanfre de 3 por 45. Isso não existe regra para isso. Então, abro um esboço. Nesse esboço eu vou converter essa aresta. E então eu vou criar uma hélice com passo da rosca que eu quero. Eu vou criar aqui altura e passo. Uma altura de 80 mm e um passo de 3. Ok, então eu já tenho um passo de 3 mm. Posso colocar o ângulo de entrada. Vou botar aqui 90. Vai começar de cima então. Vou dar um OK. Por que eu faço o chanfre antes? Porque quando eu vou iniciar, ela já vai entrar cortando, então não vai ficar aquele canto cego aqui. Vai ficar assim uma face cega aqui no final, ó, que não vai ser interessante, vai ficar meio esquisito, vocês vão ver isso. A gente vai corrigir isso logo. Então eu pego então um plano que seja perpendicular à hélice, o plano direito eu estou usando. E aqui eu vou criar então o meu perfil com 3 lados. Ângulo de 60 graus automaticamente, porque é a rosca métrica. A rosca métrica tem então 60 graus de inclinação. Rosca Whitworth, eu vou estar usando então a inclinação de 55 graus. Para calcular a altura do meu filete, eu devo usar a fórmula que diz o seguinte: se for rosca métrica, 0,69 vezes o passo. Se for rosca em polegada, eu vou ter então 0,64 vezes o passo em milímetro. Então, como é uma rosca métrica, então eu vou usar 0,69 vezes o passo, que é 3 milímetros. Agora sim, essa aresta tem que estar na horizontal. E agora, segurando Ctrl, eu seleciono o centro desse perfil que estou criando e a hélice com o caminho e mando perfurar. Então tem isso, ó. Feito isso, finalizo o esboço, vou em corte por varredura, seleciono o perfil, que é a ferramenta de corte, e o caminho que ele vai cortar. Vou ter isso, e notem que no final eu vou ter então um acabamento cego e vai finalizar dessa forma. Olha só como é que ele finalizou. Claro, eu poderia também arredondar o fundo da rosca para não ficar esse ponto aqui. Então eu posso simplesmente editar esse perfil. Vou criar aqui então um esboço, aqui no esboço, um fillet de 1/10, só para arredondar. Claro que isso tudo é calculado também.
se segue uma norma. Então, eu tenho isso. Finalizo o esboço. Vou ter então um arredondamento no fundo da rosca. Perfeito. Agora, o nosso problema agora maior está nesse finalzinho aqui, ó. Então, para evitar que ele fique dessa forma, o que eu faço? Clico nessa face, abro o esboço, converto as arestas laterais. Então, tem isso. Vou em corte extrudado. Aumento, claro, esse corte um pouquinho mais, até ele sair da peça. E finalizo. Olha o que eu tenho agora. Tem um alívio então nesse meu corte. Deu uma aliviada no corte. Um corte ali com um certo alívio. Então temos isso. Ó. Detalhe. Então um parafuso criado, né, com alívio no final, com alívio no início, porque eu criei o chanfro antes. Né? Ótimo. Agora nós temos que criar nossa porca. Só vou salvar essa peça então. Parafuso. Vou criar a porca. O interessante é a porca ter a mesma dimensão da cabeça do parafuso. Então, frontal. Vou criar o sextavado. Horizontal. Dimensão que eu botei na cabeça do parafuso foi de 34 mm. Claro que a porca também é calculada, dimensão, tamanho, tudo isso é calculado. Mas eu vou criar então aqui uma porca com 19 mm. Um furo. E esse furo vai ter uma dimensão, vou botar uma dimensão qualquer. 20 mm, por exemplo. Vocês já vão entender o porquê que eu não estou calculando essa medida. Furo passante. Opa, desculpa, um furo passante. Temos isso então. Vou criar o chanfre. Um detalhe bem interessante nessa porca é estar editando aqui o ressalto e botando plano médio. Vocês já vão entender o porquê. Agora sim, abre um esboço na face. Vamos então criar a nossa circunferência com tangência nessa aresta. Um corte estudado. Pode ficar 19 mm, não tem importância. Um ângulo de inclinação de 70, agora inverter o lado para cortar. Vamos fazer isso. Então temos então a porca. Detalhe agora, um detalhe bem interessante. Eu posso espelhar, porque eu botei no plano médio. No frontal, vamos espelhar esse recurso aqui, ó. E damos um OK. Então a porca está pronta. Vamos salvar essa porca. Por que a porca está pronta? Porque agora é bem fácil fazer a rosca. Eu vou em inserir, peça, seleciono aqui então o parafuso que eu criei, solto ele na área de trabalho, vai abrir automaticamente a caixinha de localizar peça porque eu marquei essa opção. Agora o que eu faço? Seleciono então a circunferência da peça, né, a superfície circular e a superfície circular da porca interna. Então eu vou ter a concentricidade, nota que eu tenho a concentricidade, ó, dos dois. Então OK. OK. Agora eu poderia ter feito isso antes. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Vamos inserir novamente a peça. Parafuso. Soltamos na área de trabalho. Abriu a caixinha de localizar peça. Clico nessa superfície circular e na superfície circular interna da porta. Tem a concentricidade dos dois. Mando adicionar. Eu vou marcar então essa face e esta face. Não vou botar coincidente, vou botar uma distância. Essa distância é um pouquinho maior que 10, vou botar aqui uns 30 mm. Porque eu quero que ela fique bem no meio da rosca. Então temos então a porca introduzida dentro do parafuso. Ok. Temos isso aqui, olha só. O interessante agora é que eu posso fazer uma rosca bem simples agora. Simplesmente eu vou lá em inserir recursos, combinar. Eu quero
esse cara como corpo principal e quero subtrair então o parafuso. Vamos ver como é que ela vai ficar. Olha lá a rosca da porca como vai ficar. Marco a opção visualizar, ou exibir visualização e dou um OK. Então tá aí a minha porca pronta com as mesmas dimensões do parafuso. OK. Vamos só fazer um corte aqui nela para vocês visualizarem melhor. Então temos a rosca da nossa porca. Ah, poderia chanfrar antes? Poderia chanfrar antes. Poderia simplesmente vir aqui em chanfrar. Como eu falei para vocês, eu gosto de usar sempre o passo. Chanfro esse e damos um OK. Agora recolhemos, tiramos a supressão. Temos então a porca com o chanfro já pronto. Só uma forma de fazer, tá pessoal? Isso não quer dizer que é a forma correta. Seria mais uma forma de fazer rosca num parafuso e numa porca. Ok? Até mais então.